Domingo passado nós vimos que através da morte de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos unidos a Deus, nós fomos chegados a Deus. Jesus fez o sacrifício que nenhum de nós poderia fazer, aquele sacrifício que a lei mandava ser feito, o sacrifício do Cordeiro, puro, perfeito. E Jesus vai lá, Ele se entrega por nós, e com a sua morte, a palavra diz que nós temos a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Hebreus diz que Ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam na vida. Então, Ele destruiu a morte, Ele destruiu o pecado e Ele nos libertou. Ele nos deu a vida plena. Tudo isso acontece na Páscoa. Mesmo que seus discípulos naquela ocasião não compreendessem isso, a gente viu que eles ficaram, se não entendiam, argumentaram, discutiam, fugiram. Eles não entendiam que Jesus precisava morrer, a Páscoa precisava acontecer para que nós fôssemos libertos. Para que isso que está aí no texto realmente acontecesse, Jesus precisava passar por tudo aquilo. Por isso que quando Pedro chega para Jesus e fala, não, nós vamos lutar, vamos dar um jeito, o que Jesus fala para ele? Sai, Satanás, não vem me tentar a escapar daquilo que eu preciso passar para que haja vida, para que haja liberdade. Isso precisava acontecer, Os discípulos não entenderam da mesma maneira que eu acho que nós às vezes não entendemos. Nós às vezes não compreendemos a profundidade de tudo isso. Por isso a gente precisa bater nessa tecla e voltar a falar sobre esse assunto. Então Jesus, com a Páscoa, nos dá a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Mas não é apenas isso. A gente sabe que com a sua ressurreição Ele também nos uniu a Deus. Ele nos fez um com Ele próprio, um com Deus. E hoje, a gente até brinca às vezes no louvor, a gente fala, Senhor, vem, eu falo, a gente não precisa falar para Ele vir, porque Ele já está. Ele está em cada um de nós que os aceitamos, que o recebemos. A palavra diz que nós somos feitos um com Cristo. Talvez a gente tenha que mudar a letra das nossas músicas e falar, Senhor, manifesta. E não venha, porque Ele já está, mas manifesta, transborda, porque Ele já está, porque nós somos unidos, e nós temos a vida eterna. E aí o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que aquele que nele crê não pereça, não morra. Por quê? Porque Ele venceu a morte, agora não há mais morte para aqueles que creem, mas têm uma vida eterna. Todos nós sabemos esse versículo de cor, mas isso é obra da Páscoa. Isso acontece por causa da morte e ressurreição de Jesus. E Ele nos faz um com a Trindade, com Deus triuno. Eles estejam em nós para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E Jesus fala que eles estejam sempre em nós para que o mundo creia. Para o mundo crer, nós precisamos estar em Cristo. Para o mundo crer, nós precisamos ser um com Cristo. Aí o mundo vai crer. E finalmente o tema de hoje, com a Páscoa, com aquilo que Ele faz naquele final de semana, Ele nos dá um propósito, nos dá uma razão maior de viver. Algo que vai além do nosso mundinho, que vai além dos nossos prazeres, que vai além dos nossos desejos humanos. Ele nos dá uma missão muito, muito séria. E essa missão está lá naquele texto que a gente começou a ler na semana passada. Eu vou ler o texto novamente hoje, o texto completo, fazer igual a semana passada. A gente lê o texto inteiro, bem rapidinho, depois eu vou voltar e vou pensar alguns pedacinhos dele. O texto está lá em 2 Coríntios 5, do versículo 14 ao versículo 21. E diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem
da reconciliação. Estão pegando as dicas aí da nossa missão? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Bom, então na semana passada a gente viu umas partes desse texto. No meu aqui está bem bonitinho, porque eu pintei em duas cores, né? A parte de um domingo e a parte do outro. Vocês viram tudo numa cor só, fica um pouco mais confuso. Mas é muito legal ver como esses textos se completam. Então, domingo passado nós vimos que nós somos reconciliados. Então eu separei todos os versículos que falam da nossa reconciliação com Deus, daquilo que Jesus fez para nos trazer de volta para Deus. Hoje a gente vai ver a segunda parte, vamos ver a outra metade, que eu acho que vocês já pegaram aí nas entrelinhas qual é, né? Vamos começar no versículo 15 então. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por nós e nos deu vida. E essa vida nós vivemos para Ele. Porque esse texto está dizendo o seguinte: Ele nos deu um propósito que vai além de nós mesmos. Ele nos deu uma missão muito maior do que ganhar dinheiro, fazer filhos, comprar uma casa, trocar de carro, ir para as praias, de repente para a Disney. Tudo isso é ótimo, tudo isso é bacana, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas há um propósito maior, há algo mais importante em jogo. Ele nos deu um propósito que se alinha com a própria vida e missão de Cristo. Eu creio que é isso que ele diz, que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas por Ele, por eles, né? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer, por Cristo, nós vivemos por Cristo, nós alinhamos a nossa vida à missão de Cristo. Nós alinhamos quem nós somos a quem Cristo é. Enquanto vivemos a nossa vida, enquanto fazemos o nosso dia a dia, enquanto corremos o nosso trecho. Então agora eu tenho que abandonar tudo e virar um missionário e virar pastor. Não é isso que a palavra está falando, nós estamos falando de vida. A sua vida está alinhada à vida de Cristo. O que Cristo quer alcançar, é isso que eu quero alcançar. Enquanto eu vivo a minha vida, enquanto eu faço as minhas coisas. E da onde vem tudo isso? Versículo 18. Tudo isso provém do próprio Deus. Isso vem de Deus, é o ministério de Deus, é a obra de Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, que nós vimos domingo passado. Ele nos reconciliou. Olha agora aí a segunda parte. E nos deu o ministério da reconciliação. Até pintei de branco, está mais branquinho? Tá, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu um ministério. O que é um ministério? Alguém sabe? Alguém já trabalhou para o governo aí? Cadê o Paulo Chime? Paulo Chime é um... O que é o ministério, Paulo Chime? Ou Carlos, que também é oficial de... Vamos, me ajudei. O que é o ministério? Vamos lá. É um órgão que cuida de uma pasta, né? Cuida de um assunto, certo? Então ele trata daquele assunto, ele é responsável por um assunto, por uma missão. Então, por exemplo, Ministério da Agricultura, ele cuida da agricultura. Ele é responsável por fomentar e fazer com que a agricultura prospere. O Ministério da Educação, responsável pela educação. Então ele tem que cuidar para que a educação prospere. Bom, a Bíblia está dizendo que Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que significa então? Que nós somos responsáveis por fazer que a reconciliação prospere, aconteça. Nós somos ministros da reconciliação. Que reconciliação? Do que ele está falando? Da mesma que nós passamos, a reconciliação do homem com Deus. Essa reconciliação do homem com Deus. E eu vou além. Eu creio que não é só na vertical o homem com Deus, eu creio que é na horizontal também, o homem com o homem. Nós temos o ministério da reconciliação. A nós foi dada a responsabilidade e a autoridade, porque os ministérios também têm autoridade, certo, Carlos? Certo, time? Os ministérios têm autoridade de delegar e de fiscalizar e de fazer e acontecer e de estabelecer políticas, né? A Bíblia está dizendo que nos foi dada essa autoridade e essa responsabilidade por reconciliar o homem a Deus, o homem e o homem.
Uau! Isso é sério. Isso é sério. É sério, não é? E ele continua dizendo, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, não nos foi dada apenas a autoridade e a responsabilidade, mas também a mensagem. O que nós devemos falar? Como nós vamos fazer isso? Nos foi dado, tudo isso está na palavra de Deus. Então não foi algo assim do tipo, ó, vai e se vira. Está aqui, te dei autoridade, agora vai e se vira. Não, ele falou, olha, você tem autoridade, você tem o chamado, está aqui o como, está aqui o texto, está aqui a mensagem. É isso que vocês vão proclamar, é isso que vocês vão falar, é isso que vocês vão fazer. Ou seja, tudo aquilo que a gente recebeu na nossa reconciliação, a vida plena, a alegria, a paz, tudo isso, não é só para eu ficar lá curtindo numa boinha, vivendo a minha vidinha, agora estou numa nice, esperando a morte chegar porque eu vou para o céu viver com Deus e beleza e tal. Não, agora eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho um ministério. Todos nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. Reconciliação. E Paulo vai além, lá no versículo 20, ele pega mais pesado ainda, olha só o que ele diz. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, Deus falando por nós. Então, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Ele fala que nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? O que faz o embaixador? Alguém sabe? O embaixador representa um país. O embaixador representa um país e ele também tem autoridade por firmar acordos, assinar convênios. Ele representa um país como se ele fosse o presidente daquele país. Ele não tem autoridade do presidente, mas ele estando numa terra estrangeira, ele tem a autoridade para representar aquele país totalmente. Que país que nós representamos? Que país nós representamos? Vocês sabem qual foi o primeiro sermão de Jesus? O primeiro discurso de Jesus? Uma coisa muito interessante. Eu não tinha parado para pensar que esse foi o primeiro sermão de Jesus. Sabe qual foi? Marcos 1, versículo 15. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Que país que nós somos embaixadores? O reino. Nós somos embaixadores do reino. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós somos comissionados com um ministério, fomos feitos embaixadores para representar a Cristo. Como assim? O reino de Cristo, que Jesus anunciou que era chegado lá em Marcos 1. Nós somos representantes do reino. E o que é o reino? Lá em Romanos 14 explica. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Detalhe, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que esse detalhezinho no Espírito Santo? Tem que ficar claro isso. Não podemos esquecer desse detalhe. Porque é justiça, paz e alegria não circunstanciais. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, acima das circunstâncias. Tem crente querendo esperar ter justiça, paz e alegria nas circunstâncias. Não, eu vou ter alegria, eu vou ter paz quando eu estiver com as contas em dia, quando não tiver ninguém doente na família, quando o nosso governo for honesto, quando eu tiver um serviço de saúde bom, uma escola de primeiro mundo. Meu amigo, se você for colocar a sua paz e a sua alegria nessas coisas, vai demorar. Porque o que a palavra diz é que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Outro nível. Não é aqui no nível das circunstâncias. As circunstâncias, a gente tem o quê? Dor, injustiça, guerra, enfermidade. É isso que a gente tem no nível humano das circunstâncias. O que a palavra está falando é o reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Espírito Santo. E nós somos representantes, embaixadores, ministros deste reino. É isso que a Páscoa nos transforma. É isso que ela faz conosco. Essa é a identidade que ela nos dá. O chamado que ela nos dá. Na Páscoa, Jesus manifesta o reino.
Ele manifesta o reino. Ele faz justiça, ele cumpre a lei. O que Jesus está fazendo quando ele cumpre a lei? Justiça divina. E a palavra diz que ele nos faz justo, ele nos justifica através do seu sacrifício. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas quem quiser pode ver o vídeo, tem uma pregação sobre isso lá no nosso site. Mas ele nos justifica, ele faz essa justiça, ele cumpre a justiça na Páscoa. Ele nos coloca em paz com Deus, porque ele nos justificou, agora nós temos paz com Deus. Jesus cumpre a paz, ele manifesta a paz e ele nos dá alegria através do seu Espírito Santo. Então a primeira Páscoa, aquela Páscoa, não a primeira, desculpa, a primeira foi lá no Egito, mas aquela Páscoa, Jesus traz o reino, ele manifesta o reino, por isso que ele fala, o reino está próximo. O reino está próximo, porque ele iria manifestar o reino naquele momento. E ele faz isso, Agora, nós não vemos essa justiça, essa paz e essa alegria na nossa vida com muita frequência, né? Por quê? Como eu disse, nós ficamos presos às nossas circunstâncias, ao nosso dia a dia. Você tem um problema, você tem uma conta para cobrir amanhã, você tem um problema de saúde, você tem um problema com seu filho, você tem uma enfermidade que não resolve, ou um problema com um parente, um problema com uma empresa, e a gente perde a nossa paz, a gente perde a nossa alegria, e a gente, às vezes, se aflige com a injustiça, ou às vezes a gente é injusto também, porque a gente não faz tudo certo o tempo todo. E lá fora, então, quando você olha para o mundo, é pela madrugada, né? A gente não vê isso, a gente não vê justiça, a gente não vê paz, a gente não vê alegria, a gente não vê o reino sendo manifesto. Mas a Páscoa deveria ser a manifestação do reino de Deus. A Páscoa deveria ser o reino manifestando cada dia na nossa vida. Cada dia. E enquanto o reino não é efetivamente, definitivamente, plenamente manifesto através da vinda de Cristo, porque aí sim, ele vai dominar sobre todas as coisas, ele vai mudar inclusive as circunstâncias. Amém? Vocês creem nisso? Na hora que Jesus voltar, o reino vai se manifestar totalmente, plenamente, completamente. Tudo vai mudar. Aí sim, tudo vai mudar, circunstancialmente também. Mas enquanto isso não acontece, vocês sabem o papel de quem que é manifestar esse reino, então? Pegou, né, Cris? Eu vi aquele... De quem que é esse papel? Esse papel é meu, esse papel é seu, é de cada um de vocês, cada um de nós, que somos o quê? Embaixadores desse reino. Marquinhos. E eu vou falar uma coisa para vocês, aqui em off, tá? Se a igreja de Cristo sobre o planeta Terra assumisse esse papel de efetivamente ser embaixador de Cristo em todas as circunstâncias, eu tenho convicção que as circunstâncias lá fora seriam muito melhores do que elas são hoje. Muito melhores. Haveria menos corrupção, haveria menos dor, menos enfermidade, haveria menos desgraça sobre o mundo. Se a igreja, se os milhões ou bilhões, não sei quantos cristãos tem no planeta Terra, mas se todos assumissem esse papel de falar, eu sou um embaixador, eu represento o reino, eu vou trazer justiça, paz e alegria sobre a terra, ao que estiver no meu alcance. Eu vou cumprir esse papel. Se todos nós, coletivamente, fizéssemos isso, o mundo ia ser um lugar melhor para se viver. As circunstâncias seriam melhores. As circunstâncias seriam bem melhores. E esses embaixadores, o que eles fazem? Por amor a Cristo, suplicam. Creiam nas boas novas. A mensagem da reconciliação é a mensagem das boas novas. Qual é a mensagem das boas novas? É a mensagem de Cristo, é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem das boas novas. Creia em Jesus e será salvo, você e sua casa. Essa é a mensagem. Esse é o pacote. É só isso.
É só isso, nada mais. Né? Assim nós manifestamos a justiça de Cristo. Nós manifestamos a paz e a alegria do Espírito Santo, independente das circunstâncias que nos cercam. E assim, nós fazemos brilhar a luz de Cristo sobre as pessoas. Que, aliás, para quem não sabe, daí vem o nome da nossa igreja, Missão 5,16, vem de Mateus 5,16. Que brilhe a sua luz e leve as pessoas a crer e a glorificar ao Pai. Quando nós pomos esse versículo em prática, quando nós colocamos isso em prática, nós nos tornamos embaixadores, ministros, reconciliadores, que foram reconciliados e agora se tornam reconciliadores, que levam as pessoas a um relacionamento com Deus. Na vertical, quando levamos as pessoas a Deus, né, cumprimos o id ou o indo, né? Eu estava dando uma olhada nesse texto, eu gosto desse texto, vão, né? Essa versão ele não fala id, né? Tem uma versão que fala, portanto, id, essa versão fala, portanto, vão. Mas eu não vou entrar a fundo nisso agora, porque não dá tempo, mas esse texto ele é muito profundo, mas um dos detalhes que sempre chama atenção é a questão do id, do vão. E eu sempre falei, o id não é id, o id é indo. Né, que é uma ação contínua, enquanto você vai. Mas aí, essa semana eu fiquei curioso, falei, foi lá para o meu computador, sabe aquele dicionáriozinho do grego que eu tenho lá, que eu adoro olhar aquilo lá, daí eu fui olhar o que era esse id realmente, e aí eu descobri que o id não é id, também não é indo, também não é nada disso, ele é poruomai, né, poruomai, uma coisa assim. Que significa indo na jornada, vão, tendo ido, feito, tendo feito. Assim, é uma definição tão longa que o que eu entendi foi assim, Cristo quis dizer mais ou menos o seguinte, fazendo o que você estiver fazendo em qualquer circunstância que você esteja, onde quer que você vá ou tenha ido ou vá, faça discípulos. Então não se preocupe se você tem de ir, ou se você já foi, ou se você foi chamado ou não foi chamado, se você está respondendo ou está indo por conta própria. Simplesmente faça discípulos. Não fique preocupado, eu tenho que receber um chamado para fazer. Não, meu querido, você já foi chamado, tá? Se você está esperando chegar o chamado, eu tenho uma boa notícia para você. Você acabou de ser chamado. Se alguém achava que não era chamado, saiba, você é chamado. Porque esse id, não é assim, quando você receber aquele telefonema, aí, id. Não. Já está ido, tá bom? Já foi. E se você não foi ainda, você está atrasada, porque já era para ter ido. Né? Entendeu? Assim, é tudo. Então, você está trabalhando, você está estudando, está jogando bola, está indo andar de moto, está na oficina, qualquer lugar que você for, está no mercado, faça discípulos. Faça discípulos. Faça discípulos. E o detalhe é o seguinte, ele não fala assim, evangelize, fale de Jesus. Ele fala, faça discípulos. O que são discípulos? São pessoas que efetivamente seguem a Jesus. Ensine as pessoas, caminhe com as pessoas, invista nas pessoas. Isso é um discípulo. Não é aquele negócio, Jesus te ama, tchau. Invista nas pessoas, transforme-as em discípulos. Quando nós brilhamos essa luz de Jesus, quando nós somos esses embaixadores, esses reconciliadores, nós fazemos discípulos. Nós fazemos discípulos. E a mensagem são as boas novas do Evangelho. Aquilo que Deus fez nas nossas vidas e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós precisamos proclamar essa mensagem, nós precisamos falar, compartilhar, reconciliar no plano vertical, o homem e Deus, ajudar, levar as pessoas até Deus, ser ferramenta na mão do Espírito Santo para levar as pessoas, e também no plano horizontal, homem e homem. As pessoas, cada vez mais eu vejo os cristãos polarizados aí brigando, disputando com um monte de perrengue. Nossa, eu não estou nem acessando mais o Facebook, eu mudei o meu íconezinho lá do meu celular, joguei lá atrás, na 18ª página lá do meu iPhone, para eu entrar menos no Facebook, estava me irritando, assim, muito irritado, né? Eu fico irritado, já falei para vocês, a política, esses perrengues aí do Supremo Tribunal, isso aí me deixa muito frustrado, eu fico irritado, joguei lá para o fundo. Mas tem uma coisa que me irrita ainda mais, é ver os crentes brigando, né? Disputando questões teológicas totalmente inúteis ou desnecessárias.
Não vou falar que é inútil, mas é desnecessário brigar por causa de certas coisas. É uma bobeira. Disputando qual teologia que é mais correta, que visão, não sei o quê. Nanana. Gente, fala sério. Ouvindo certas coisas, eu ouvi uma história ontem, não posso contar para vocês, mas assim, eu vi um negócio ontem de um pastor que eu fiquei com vergonha alheia, gente. Eu queria sumir, eu estava cortando o cabelo. O meu cabeleireiro, ele é um tipo um padre, mas não ordenado. Como é que chama? Ele é um ministro, né? Ele é um ministro, e ele estava contando de um rolo que teve lá na faculdade envolvendo não um pastor, mas vários pastores, e eu fiquei com uma vergonha, gente. Eu fiquei com vergonha. E eu pensando, que exemplo, né? Que exemplo, como que acontece esse tipo de coisa? Né? Entre os irmãos, entre a igreja. Né? A gente não pode fazer isso. Reconciliar significa perdoar. Significa exercer graça, misericórdia. E não apenas exercer isso, mas promover isso. Promover a graça, promover a misericórdia. E às vezes a gente está mais querendo ver o circo pegar fogo. É ou não é? Você está querendo ver o pau comer. Aliás, Luiz, o exemplo que eu ia dar, você falou certinho, que todo mundo, eu gosto muito daquele exemplo, todo mundo carrega 2 baldes, né? Já ouviram esse exemplo? Você carrega 2 baldes. Um balde tem areia, o outro tem gasolina. O reconciliador, ele chega e joga areia. Ele apaga o fogo, ele acalma os ânimos. Ele fala, espera aí, gente. Calma aí. Vamos conversar. Somos irmãos. Vamos perdoar. Vamos exercer a graça, a misericórdia, o amor, como Cristo exerceu sobre nós. Mas está cheio de crente por aí que vem com o baldão de gasolina. Ó. Né? Aí fica lá, ainda aplaude, né? Dava de direita. Aí, pegou e tal. Torcendo pelo mal, torcendo pela desgraça alheia, torcendo para que o outro sofra. Gente, isso não é ser reconciliador. Isso não é ser ministro do Evangelho. Isso não é ser embaixador do reino. Porque o reino, o que é o reino mesmo? Justiça, paz e alegria. Se você não promove justiça, se você não promove paz, se você não promove alegria, você não é embaixador. O que você é então? O que você é? Nós temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. Que sermos embaixadores implica em promovermos essa paz, né, essa justiça, essa alegria. E isso às vezes tem um preço, eu sei que tem. Às vezes tem um preço da gente abrir mão das nossas opiniões, às vezes abrir mão do nosso tempo, abrir mão, sabe, eu falo muito, a gente fala muito assim, perco amigo, mas não perca piada. Né? Tudo bem se falar isso, porque você está brincando, na verdade. Perco amigo, mas não perca piada, você fez a piada. Mas às vezes a gente perde o amigo, mas não perde a discussão. Perde o irmão, mas não perde um argumento. Então, às vezes, gente, ser conciliador, ser reconciliador, significa você abrir mão de vencer todas as discussões. Você concordar em discordar. Tudo bem, você tem uma opinião, eu tenho outra, mas a gente caminha junto, a gente se perdoa e vamos viver assim. Né? Você aceitar oferecer um perdão incondicional, não merecido, como Jesus nos perdoou. Né? Isso é ser reconciliador. Eli, então nós não vamos mais confrontar o pecado? Não, vamos confrontar o pecado, mas com amor, com graça, com misericórdia, não com humilhação, com peso, com condenação. Vamos confrontar o pecado como Cristo confrontou o pecado. Cristo amou os pecadores, odeia o pecado, mas ama os pecadores. É assim que precisa ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude. E aí nós vamos fazer diferença. Né? Então deixa eu fazer algumas perguntas para vocês, para a gente encerrar. Nós estamos quase acabando. Vou fazer algumas perguntinhas só para vocês pensarem. Cristo fez diferença na sua vida? Não precisa me responder, só pensa aí. A pessoa de Cristo fez diferença na sua vida pessoal? Sim ou não? Eu imagino que sim. Né? Essa é a sua relação vertical com Deus. Cristo fez diferença nos seus relacionamentos, nas suas relações horizontais?
Seu relacionamento conjugal, com seus amigos, mudou alguma coisa na sua vida? Na sua relação horizontal? Imagino que sim. Você gostaria que ele fizesse essa mesma diferença na vida de outras pessoas? Tanto na vertical, em relação a Deus, quanto no horizontal, em relação a outras pessoas. Você gostaria de que ele fizesse isso? Você estaria disposto a ser um agente dessa transformação? Assumir o papel de embaixador, de ministro e atuar efetivamente nesse processo de reconciliação? Gostaria? Você está disposto a pagar o preço para isso? Porque tem um preço. Tem um preço, né? E como eu disse agora há pouco, não estou falando de dinheiro. Quando fala de preço, a gente já pensa em dinheiro. Dinheiro é o mais fácil, tá? Você fala assim, vai custar tanto, esse é o mais fácil. Você vai lá, parcela, faz um CDC e paga. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do seu tempo, da sua energia. Estou falando da sua disposição. Às vezes atender um telefone num horário que você não queria atender, um horário inconveniente. Às vezes você ir socorrer alguém, conversar com alguém, separar uma manhã, separar uma hora à noite. Não sei. Eu não sei qual é o preço. Mas eu sei que há um preço. Sempre há um preço. Sempre há um preço. Você estaria disposto a pagar um preço? O que precisa mudar na sua vida? O que precisa mudar hoje para você ser, de fato, um embaixador de Cristo? Ser esse ministro de reconciliação. Aonde você precisa começar a investir o seu tempo, a sua energia, a sua disposição, os seus recursos? Antigamente a gente falava, olhe no seu canhoto do talão de cheque. Hoje a gente fala, olhe no seu extrato do cartão de crédito. Aonde você investe os seus recursos? O que precisa mudar? Olhe para a sua agenda, aonde você investe o seu tempo? O que precisa mudar? O que precisa mudar para que você efetivamente seja esse embaixador? O que precisa mudar no seu dia a dia? Nas suas conversas, talvez nos seus posts, Facebook, Instagram, Twitter, não sei o que você mais gosta de usar. Tem gente que ainda usa Orkut. O que precisa mudar? E, gente, não estou falando de ficar postando fotinho, ai, Jesus te ama, bom dia, boa tarde, boa noite, não, porque isso já falei o que eu acho sobre isso. Me perdoe quem gosta dessas coisas, mas eu acho uma bobeira, né? É que nem nego que bota versículo no carro, né? Aí sai fechando as pessoas por aí, né? Fala, tá lindo, né? O cara bota um versículozão lá e sai fechando, fazendo barbaridade no trânsito, xingando, buzinando, mostrando o dedo, né? Com o versículo. Fala, legal, valeu, né? Cada um sabe aonde pega. Cada um sabe onde pega. Em que ambiente, em que situação, em que lugar que ao invés de embaixador você vira agente secreto. Alguém já passou por isso? Você é o embaixador de Cristo, né? Você é o embaixador de Cristo, ama Jesus e tal. Aí você entra num determinado ambiente, chega lá dentro, você, de embaixador, você vira agente secreto. Qual que é a diferença do embaixador para o agente secreto? O embaixador chega, todo mundo sabe que ele é embaixador. É ou não é? E todo mundo respeita o embaixador. Todo mundo respeita o embaixador. Eu, por causa do cultural, muitas vezes eu já estive com o embaixador americano, embaixadora, e é impressionante o respeito que as pessoas têm pelo embaixador. É como se o presidente estivesse ali. É um negócio sério. Senhor embaixador, senhora embaixadora, todo mundo respeita o embaixador. E o agente secreto? Se ele for um agente secreto mesmo, ninguém sabe quem ele é. Ele entra e sai, não faz diferença nenhuma, né? Então eu acho que tem cristão que às vezes ele tem uma bipolaridade. Num momento ele é embaixador, aí passa por uma certa porta, ele vira agente secreto. Ele desaparece. Ele se enfia no meio da multidão e ali ele transita. E ninguém sabe que reino ele representa. E eu não falo isso para lançar peso, gente. Eu não estou falando isso para lançar culpa nem condenação, porque eu sei como é difícil. E eu já vivi em ambientes onde era muito difícil
muito difícil ser embaixador. Ambientes dos quais, inclusive, eu saí. Eu abandonei totalmente, porque eu cheguei à conclusão que naquele ambiente era muito difícil. Então eu achei melhor abandonar aquele ambiente. E eu não estou falando de balada, nem nada desse tipo de coisa, não. Estou falando de ambientes profissionais, ambientes de política, ambientes onde era muito difícil. E foi melhor me afastar. Mas aí eu tenho uma dica, que um dia C.S. Lewis falou o seguinte: proclame o Evangelho mesmo que você tenha que falar. Não sei se foi C.S. Lewis, acho que foi outra pessoa, não importa. Mas alguém falou, proclame o Evangelho o tempo todo, mesmo que você tenha que falar. Como assim? O que ele quer dizer é, proclame o Evangelho com a sua vida, com quem você é, com as suas atitudes. Então, nesse ambiente onde você tem a tentação de se tornar um agente secreto, porque ali você não consegue ser aquele embaixador e falar sobre a sua fé, viva Cristo. Permita que a luz de Cristo brilhe sobre a sua vida. E quem sabe você não precisa nem falar sobre Jesus. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, tem alguma coisa nesse cabra aí que está me atraindo. Tem alguma coisa que está chamando a minha atenção. E a pessoa vai chegar e vai falar, e daqui a pouco, a hora que você vê, ela está chorando na tua frente. É ou não é, Júnior? Acontece isso o tempo todo? Acontece isso, Carlos, o tempo todo? Já contei essa história para vocês. A gente começa a conversar com a pessoa, daqui a pouco ela está chorando ali, contando a vida dela. E aí você é um embaixador, e não um agente secreto. E aí você é um reconciliador, e você está levando essa pessoa para Jesus. Né? Então esse é o nosso desafio hoje, é deixar Jesus brilhar. É deixar que essa luz de Cristo viva em nós tão forte, que ela brilhe e leve a gente a ser esse reconciliador, esse embaixador, esse ministro, tudo isso que está nesse pacote de Páscoa que Ele entregou para nós. Nós fomos reconciliados para sermos reconciliadores, para sermos embaixadores, promovedores da Páscoa. Pessoas que proclamam a Páscoa todos os dias, não só uma vez por ano. E é por isso que nós vamos orar hoje. E esse é o desafio que eu tenho para vocês hoje. Para mim também, né? Para todos nós. Que nós possamos compreender esse chamado na nossa mente, mas receber no nosso coração, abraçar isso e reconhecer, falar, tá bom, eu fui reconciliado. Para quê? Para ser um reconciliador. Jesus me fez um embaixador, para brilhar a luz dele, não é a minha luz. A minha luz não vai clarear muita coisa não, se é que vai clarear coisa alguma. Mas a luz de Cristo é a luz do mundo, é a luz do mundo. É essa luz que eu preciso brilhar, é essa luz que eu fui chamado a brilhar. Para isso que a Páscoa aconteceu. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele nos chamou. Então, que hoje a gente possa assumir isso, abraçar isso e viver isso todos os dias. Amém? Eu vou pedir para a turma subir aí, para a gente tocar de novo aquela... Podia tocar aquela que você ensinou hoje, de novo, né? E, enquanto isso, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma missão. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui ao léu, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Pelo contrário, o Senhor nos deu uma missão muito clara, que é nos tornarmos reconciliadores, ajudar as pessoas a se chegarem a Ti e sermos embaixadores do Teu reino e promovermos essa paz, essa alegria, essa justiça que só o Senhor pode nos dar. Obrigado porque o Senhor nos deu uma missão e não é uma missão qualquer, é uma missão de vida, de resgatar vidas. Mas eu confesso, Pai, nessa manhã o meu egoísmo. Confesso o meu egoísmo, de muitas vezes olhar só para mim mesmo e o que é melhor para mim, o que eu quero, o que é mais confortável, o que é mais cômodo, e não olhar o que o outro precisa, o que os meus irmãos precisam, o que as pessoas precisam, Pai. Então eu entrego esse egoísmo nas Tuas mãos, Pai, eu lanço isso sobre a Tua cruz. Peço que hoje ele seja derrotado na minha vida, como o Senhor disse que naquele dia, na cruz, o Senhor destruiu todo o pecado. Então que todo egoísmo seja destruído hoje também. Não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, Pai. Que todo egoísmo seja destruído. Que toda ganância seja destruída. Que toda arrogância seja destruída. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos levante como uma igreja que ama e que olha para os outros com o mesmo amor que o Senhor olhou por nós.
que nós possamos abraçar esse chamado de reconciliadores, de ministros e de embaixadores, e de promover, Pai, começar a promover a justiça, a paz e a alegria que está no Senhor e não nas circunstâncias. Que nós nos tornemos efetivamente embaixadores do Teu reino e possamos fazer diferença na nossa comunidade, com os nossos amigos e na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, possamos abrir mão, talvez, do que é mais importante para nós, para alcançar aqueles que o Senhor colocou na nossa vida, aqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Eu peço isso em nome de Jesus. Que o Senhor nos levante e que o Senhor nos capacite. Em nome de Jesus. Amém.